Salve, salve galera, eis-me aqui mais uma vez para mais um vídeo, né? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês e até mesmo provar o quanto é simples e fácil aumentar o testosterona. Meu nome é Jair Rosa, mentor físico e espiritual, ajudo as pessoas na longevidade. Na verdade, eu ajudo as pessoas a viver uma vida plena e abundante aqui nesse tempo. Então fica aí até o final que você vai ver como é simples aumentar esse hormônio que vem dificultando a vida das pessoas. Bom, eu vou começar falando sobre a importância desse hormônio produzido pelo nosso próprio corpo. O quanto ele é importante. Eu digo para vocês que ele é tão importante que a própria ciência diz que o testosterona é igual à própria vida. Digamos que é uma blindagem no nosso corpo. Digamos que ele é o potencializador da imunidade para as doenças. Ele é quem favorece a disposição, é quem faz a gente ter boas noites de sono, é quem faz a gente ter dopamina, vontade de fazer as coisas. Ele é responsável também pelo hormônio sexual, né, pelo libido. Ele é responsável pela capacidade de raciocínio. As pessoas, quando estão com testosterona baixa, elas não têm foco, disposição, discernimento, ela não tem disposição para fazer uma leitura. Por quê? Porque ela não tem foco, ela não consegue, ela fica ali meio que sonolenta, meio que carregando um fardo. Então, a mente fica atrapalhada e até mesmo levando a remédios que causam pioras nesse hormônio e até mesmo a depressão, né? As pessoas perdem a vontade de viver tendo em vista a falta desse hormônio, que muitas vezes é provocada por alguns hábitos que nós estamos fazendo errado e algumas coisas que nós estamos deixando de fazer, que nós deveríamos fazer com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso dia, né? Aproveitando melhor. Então, fica até o final que eu vou mostrar para vocês o como é simples você voltar a ter esse vigor, essa disposição, essa clareza mental, esse foco e até mesmo melhorar na sua disciplina e voltar a ter a vontade de viver e buscar essa vida plena aqui nesse tempo. Vou falar para vocês alguns sinais os quais o corpo está te acusando, está te mostrando, fala assim, ó, os hormônios estão baixos. Então o corpo, as células são inteligentes, elas te mostram o problema para que você vá resolver esse problema, senão cada vez vai ficando mais crônico. E que nem eu digo sempre, tem pessoas que não têm mais condições de sair da posição que está, ela está entregue às vontades dela. Então, um dos sintomas aí é a queda de cabelo, é a perda de massa muscular, a perda dos músculos, né? A pessoa está engordando com muita facilidade, ganho de gorduras, a indisposição, a fadiga, né? A falta de energia física, né? Você vai acabar cada vez procrastinando mais, né? Por quê? Porque você não tem vontade de fazer nada. Então, são sintomas que não são normais. Parece que você passa o dia inteiro, né, carregando um fardo, né? Não vê a hora de acabar o dia, fala assim, nossa, para ir para minha casa e para o meu devido descanso, né? E não teria que ser assim, não tem que ser assim. E a falta de desejo por sexo também, que nem eu já disse antes, e o pior de todos, né? A falta de vontade de viver que vem levando tantas pessoas, inclusive na igreja, são pessoas acometidas por depressão, e isso é uma doença tanto provocada pelo corpo, mas é uma doença também espiritual, que eu vou mostrar para vocês que dá. Eu falo que são engrenagens fora do lugar, que é só voltar para o lugar e o seu hormônio começa a funcionar normalmente de novo. Você volta à sua essência, você volta à sua originalidade. Bom, vou falar algumas outras coisas que vem destruindo esse hormônio no nosso corpo. A mal noite de sono, né? Dormir mal, pessoas dormem mal, e até mesmo esse problema acarreta a má noite de sono também vem sendo acarretada pela falta desse hormônio. Então, uma coisa leva a outra. Então, elas andam de mão dadas. Remédios, né? Remédios vêm destruindo o fígado, o sistema imunológico também vem sendo destruído pelos remédios, que na verdade nós temos que ter a cura dentro de nós mesmos, células brancas, células virgens. O álcool, né? O abuso do álcool, os anabolizantes, eu digo sempre, toda vez que o corpo recebe alguma coisa, algum estímulo de forma externa, os remédios também são assim, de formas externas, os hormônios, aliás, as células acham que elas não precisam trabalhar. Por quê? Porque elas falam assim, não, nós estamos recebendo um reforço de fora, então nós não precisamos. Elas querem ficar na inércia, elas querem ficar na preguiça.
Outra coisa, as pessoas vêm tomando algum remédio para depressão, sendo que esses próprios remédios não trazem cura. Porém, esses remédios vêm causando o mesmo efeito que a droga, mesmo efeito que uma droga qualquer, os remédios causam, principalmente esses ansiolíticos. Então, esses ansiolíticos são os grandes fatores da pessoa cada vez estar indo mais para o buraco, cada vez ficando mais doente, né? Só que as pessoas, elas acreditam que pode ter cura nisso. Não, na verdade não tem. O remédio apaga uma luz, o problema permanece. Bom, os anabolizantes, que eu falei para vocês, a má alimentação, né? O corpo, quando ele recebe uma alimentação que Deus nos fez para receber o alimento da terra. Só que o homem industrializou, o homem transformou como forma de transgênicos. E isso está nas prateleiras dos mercados. E as pessoas acreditam que todos esses embalados são alimentos. Na verdade, isso aí não são alimentos, são subalimentos. E isso, aos poucos, vem destruindo o nosso corpo. Ó, você imagina um navio que está saindo daqui do Brasil para a China. Só que ele tem um pequeno erro ali no leme, quando saiu daquele Brasil com um pequeno erro. Alguns milímetros, assim, sei lá, não sei que tanto. Só que até chegar na China, ele já errou totalmente essa rota. Então, mais ou menos isso vai acontecendo com o nosso corpo, porque as pessoas vêm errando desde o princípio, desde o começo. Só que dá para corrigir. E não falar para vocês, dá para consertar. E o estresse, né? O estresse é um grande causador de várias doenças. Tipo, o estresse, daí que vem todas as doenças da mente, né? O estresse vem causando as doenças da mente e também a parte física, né? O apóstolo Paulo dizia, quando um membro do corpo sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Então, são as doenças psicossomáticas, né? Então, não dá para entender, não é palpável. Então, não tem nem como dar remédio, porque essa doença não é palpável, ela é inanimada. Então, cortisol é um hormônio também que ele é um oposto do texto. Então, onde o cortisol está, o estresse está, o texto não entra. Então, é uma briga. Então, se você estiver tomado de um dia todos os dias estressante, um dia após o outro nesse estresse, com certeza você é um grande candidato a adoecer de várias doenças aí, as quais os médicos nem sabem o que é, não conseguem nem descobrir que tipo de doença que é, porque não tem remédio para essa doença. Por fim, a parte boa, né? Como recuperar o testosterona, esse hormônio tão poderoso que a própria ciência diz que é a própria vida. Então vamos lá, preste bastante atenção, note certinho. Primeira coisa, o nosso corpo precisa se movimentar, precisa fazer força. Os músculos têm tudo a ver com a mente. Os músculos têm tudo a ver com a longevidade. Nossos telômeros, eles dependem ali, eles estão meio que de mão dada com nossos músculos. E os telômeros é o aspecto da nossa longevidade. Presta muita atenção. As pessoas que vivem mais, que são as pessoas os Blue Zones, eles não eram musculosos, eles eram magros, mas eles tinham músculos e eles viviam por 100, cento e poucos anos, ainda vivem isso. E eles fazem todas as coisas, eles andam de bicicleta, eles correm, eles dançam, eles fazem até sexo com essas idades. Então, quer dizer, não precisa ser uma pessoa musculosa, e sim fazer força, se movimentar todos os dias. Cara, tem um hormônio muito poderoso que eu me aproveito dele todo dia, um hormônio que o próprio Deus. Eu falo que as coisas simples, as coisas mais simples são as coisas que nós precisamos, estão na natureza. E uma delas é o sol. Cara, as pessoas, elas procuram buscar o hormônio sintético de vitamina D. Vitamina D é o remédio, é o potencializador diário para todos os nossos hormônios que estão em nós: serotonina, dopamina, endorfina, ocitocina. Então, se você tomar um pouquinho de sol todos os dias, cara, isso faz muita diferença. E faça como Salomão dizia: olhe para o céu. Quando você olha, o hormônio entra pelos seus olhos e vão até os órgãos viscerais, te trazendo saúde. Está na Bíblia. Salomão foi um grande biólogo. Ele conhece o corpo humano. E tem também uma coisa bem simples, né? Que se chama posição do herói. Você põe a mão na cintura, estufa o peito e faz algumas respirações pela manhã todos os dias. Isso vai mudar muito o comportamento, principalmente para as pessoas que passaram por um quadro de estresse. Elas tiveram um estresse ali momentâneo e o hormônio delas baixou. Por quê? Porque o cortisol entrou. Quando o cortisol entra, o hormônio sai, cara. Então é muito louco isso. Mesmo você estando magro, mesmo você não estando acima do peso, essas coisas acontecem. É muito louco, não dá para entender isso. Mas o hormônio do testosterona não fica junto com o cortisol, eles são inimigos.
Outra coisa, o apóstolo Paulo dizia: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, agradeça. Cara, leve isso bem a sério. Quando você acordar, agradeça. Quando você comer, agradeça. Quando você fazer um treino, agradeça. Quando você fazer uma corrida, agradeça. Quando você fazer uma compra, terminar um negócio, agradeça. E agradeça pelas coisas ruins também. Talvez aquele ruim foi para que não acontecesse algo pior ainda. Então, agradecer é um grande fator espiritual que vai fazer com que você aumente o seu nível de hormônio. Por quê? Porque você está agradecendo, é grato. E ser grato, você está reconhecendo alguma coisa. Você está falando, cara, obrigado por eu estar vivo. É simplesmente assim. Então, suas células entendem isso como uma coisa boa e também te recompensam por isso. Então, agradeça sempre. Outra coisa, já é comprovado cientificamente, né, sobre a oração. Faça oração. Faça oração para que seja a oração seja um pequeno alimento do seu dia. Eu digo que quando eu não oro, é como eu não estivesse alimentado. Eu perco um dia, é um dia perdido. Um dia sem oração é um dia perdido. Então comece a orar, comece a profetizar as palavras, confessar as palavras que você quer, as coisas boas para a sua vida. E você vai ver, não demora muito, as coisas vão acontecendo, vão materializando. E é assim que acontece. Outra coisa que as pessoas não levam em consideração, talvez seja um dos fatores principais para qualquer cura para o corpo. Eu digo que é principal para qualquer cura para o corpo, que é o jejum. O jejum, digamos que é uma fonte de limpeza, uma fonte de pureza, uma fonte de domínio próprio. Então, cara, se você acreditar no poder do jejum, faça um intermitente, quebre certinho com gorduras boas, você vai ver que não demora muito, você está tendo domínio próprio. E o domínio próprio, cara, ele constrói coisas fantásticas na sua vida, ele faz coisas fascinantes da sua vida. Você não tem ideia do que é ter domínio das suas palavras, suas vontades, da sua carne. Você poder escolher, eu posso comer ou não comer, eu posso falar ou não falar. Então você ter controle disso. E isso é algo sobrenatural. E para isso nós temos o jejum, que o próprio Criador diz que nós deveríamos jejuar. Agora vamos lá. É, quais são os alimentos que potencializam esse hormônio no nosso corpo, né? Olha, eu sempre falo das gorduras, né, meu? E nisso também são as gorduras, para você ver como que a ciência, ela vem demonstrando hoje, infelizmente, os órgãos competentes da saúde existe uma contraditória, né? Porque eles demonizam muitas vezes as gorduras, mas não, pelo contrário, um dos maiores hormônios, talvez o mais poderoso do corpo, segundo a ciência, é potencializado pelas gorduras. Pelas gorduras e pelas plantas. Vamos lá. Primeiramente, os peixes gordos, as carnes gordas, óleo de coco, azeite de oliva, azeitona, abacate. Então, e todos os derivados aí do gado, né? Que não seja um leite encaixotado, lógico que isso aí não, mas os queijos gordos, enfim, todas essas partes. E outras coisas também que potencializam, que são as plantas verdes escuras, que nem a couve, o agrião, a rúcula, o espinafre, esses alimentos potencializam o testosterona. E para a mulher, o inhame, né? Quando eu digo o testosterona, não é só do homem, não. Eu me refiro ao homem e à mulher, porque tem muitas mulheres também com testo baixo, sem libido, sem vontade pela vida. Bom, então também temos as nozes, temos as oleaginosas, quer dizer, né? A linhaça, a chia e todas essas sementes aí que são a base de gordura. Então, pessoal, tá um vídeo aí bem completo para que vocês entendam. A simplicidade é muito simples. Você vê que os comportamentos são simples, são naturais, os quais vão potencializar o testosterona de volta no seu corpo. Os alimentos são simples também, são as coisas mais básicas. Então, pessoal, é isso. Agora, se esse vídeo faz algum sentido para você, curta, comente, envie para o grupo aí da sua família, porque só assim fica relevante para o canal. E obrigado por você assistir até aqui. Fica com Deus.